Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito recente aqui nas nossas vidas, que é sobre morar sozinha. Isso talvez possa ser um sinal pra você que tá ouvindo esse episódio. Quem sabe você quer sair de casa ou já mora sozinha. Enfim, são algumas das reflexões que eu e a Ana Lu, a gente tem sobre morar sozinha. Pra quem não sabe, eu acho que eu já falei em alguns episódios aqui, eu saí de casa. E eu não sei também se vocês se lembram, mas esse era um dos meus grandes objetivos nesse ano. Eu não sabia se eu ia conseguir conquistar. E nem imaginava que eu ia conquistar de forma tão rápida. E a gente quis trazer esse episódio pra contar um pouquinho, tipo, das reflexões que eu fiz com a minha saída. Mas a Ana Lu também tem um pouco dessa experiência, então eu acho que vai ser legal a gente trocar também um pouco das nossas perspectivas. E é isso, assim, a ideia é ter ser um episódio, tipo, realmente de reflexão, assim, sobre o que me fez sair de casa, por que que eu achei que já era hora, o que que me trouxe aqui, né, também, quais foram os lados positivos, os lados negativos, enfim, o que que é sair de casa, por que que a gente precisa fazer isso e o que que significa a gente fazer isso na nossa vida, em uma fase dela. Gente, antes de eu começar a falar, eu só queria fazer um disclaimer. Eu tô, sim, muito gripada, tá? Minha voz não é assim, geralmente. Se essa é a primeira vez que você escuta o podcast, gente, vai escutar outro episódio. Minha voz geralmente é muito menos fanha. E se você tá vendo a versão em vídeo, gente, tem tipo um arco-íris na minha cara, pelo jeito que a janela tá fechada. Achei muito legal. Só queria comentar. Mas, gente, essa ideia de episódio eu achei muito interessante, porque, não sei, eu sinto que, pelo menos no nosso recorte de classe e raça, eu vejo cada vez mais os adultos morando com os pais nessa nova fase, enfim, da vida adulta. E eu não imaginava que ia ser assim, entendeu? Eu achava que adultos moravam sozinhos. Eu não conhecia essa versão de adultos que moravam com os pais com 23 anos, como é meu caso, entendeu? E eu tive a oportunidade de morar sozinha no meu intercâmbio em 2024. Então foram uns 5 meses, assim, que eu fui despejada pra fora de casa, pra outro país, e eu tive que me virar sozinha. Então eu tenho um pouquinho de experiência. Mas em São Paulo eu nunca morei sozinha, e isso é uma coisa que eu tenho, sim, vontade de fazer. E não sei, eu acho que é interessante, tanto se você já mora sozinha faz um tempo e, enfim, você quer relembrar como foi essa fase de, enfim, ser jogada pra um novo mundo, assim, que é cuidar do seu próprio espaço. Ou se você ainda mora com os pais e quer, enfim, saber como é morar sozinha. E, enfim, eu acho que a Amanda vai dar várias dicas, insights importantes. Eu tô amando essa nova fase dela, morando sozinha. Mas eu não sei, amiga, por onde você quer começar? Por o que fez você querer sair de casa? Eu acho que eu vou contar um pouquinho, tipo, acho que eu já falei em alguns episódios meio que por cima do porquê que eu queria sair de casa, né? Eu, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser independente, sabe? Isso sempre foi uma coisa muito importante pra mim. E morar fora de casa sempre foi meio que um sinônimo disso. Eu tinha também uma época, eu acho que eu já contei isso aqui, que eu queria fazer arquitetura. E eu falando na terapia esses tempos, eu acho que foi porque eu muito queria ter minha casa. E, tipo, era uma vontade, assim, muito grande, assim, de sempre ter um lugar. Eu sempre gostei muito de coisa de decoração, de casa, e, enfim, pensar em construir a minha casa. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente sempre falava, né? A coisa eram os nossos grandes sonhos. O sonho da minha irmã era casar, e o meu sonho era ter a minha casa dos sonhos. Tipo, Oh. eu realmente queria ter a minha casa, construir ela do jeito que eu queria. Tipo, a gente falava, se a gente tivesse dinheiro ilimitado, por que que a gente gastaria? Minha irmã falava do casamento e eu falava da minha casa. E eu sempre gostei muito disso. Quando eu era criança, eu falava, tipo, não, eu vou sair de casa com 18 anos. Se eu tiver que trabalhar no McDonald's, eu vou sair de casa. Óbvio que isso não aconteceu. E ainda pensando muito no privilégio que eu tive mesmo. Tipo, gente, eu fiz uma faculdade particular, eu dependi mesmo da minha família pra muita coisa, então não tinha como eu sair de casa antes. E muito por conta do conforto também que eu tinha de vida. E também acho que por conta do ambiente em que eu tava. Acho que isso também é algo que, enfim, acaba fazendo com que a gente normalize. Eu não vou falar que é errado isso, mas eu acho que a gente acaba normalizando mais, ficar mais tempo em casa, porque a gente tem pessoas ao nosso redor que estão passando pela mesma coisa. Então, por exemplo, assim, muitas pessoas, quando eu falei que eu estava saindo de casa, ficaram um pouco chocadas porque eu acabei de me formar na faculdade. Tipo, só que quando você para pra pensar, eu já tenho 23 anos, eu não sou mais uma criança. Tipo, não é uma coisa absurda, sabe? Tipo, eu querer sair de casa, eu tenho dinheiro pra conseguir me bancar, tipo, morar num lugar, conseguir pagar um aluguel, enfim, isso é algo factível. E aí, várias vezes eu escutei as pessoas falando, mas nossa, você é muito nova, por que que você não aproveita e guarda dinheiro? Tipo, mora com a sua família por um tempo. Enfim, só que ao mesmo tempo, não é nem por questão financeira isso, é por questão também de construir a minha individualidade. Enfim,
voltando do porquê que eu sempre quis sair de casa, né, ainda teve isso, eu tive uma experiência de morar sozinha. Eu morei sozinha por mais ou menos 1 ano e meio, no começo da faculdade, porque eu morei no apartamento do meu padrasto, minha família morava em outra cidade, meu padrasto foi pra outra cidade morar com a minha mãe, e eu fiquei no apartamento dele em São Paulo pra poder ir pra faculdade. E eu passei, tipo, todo esse tempo morando sozinha. E aí ali foi a primeira vez também que, tipo, cara, eu tive que fazer supermercado, eu nunca tinha feito supermercado. Eu tinha que lavar as minhas roupas, tipo, tinha que organizar. Eu deixava as coisas desarrumadas, elas iam estar desarrumadas. Era um puta apartamento lindo? Era. Só que, tipo, quem cuidava era eu. E era muito legal, tipo, eu amava muito. Eu gosto muito de receber pessoas em casa, tipo, sempre uma coisa assim, muito minha. Gosto de fazer as coisas do meu jeito. E aí eu acho que a partir dali eu comecei a criar um pouco da minha individualidade. Tipo, comecei a cozinhar, fazer coisas que eu gostava de comer, que às vezes, tipo, eu não comia com a minha família. Ter um pouco mais de individualidade mesmo, assim, sabe? De saber como que eu gosto de determinadas coisas. Aprendi coisas também que eu não sabia. Dentre elas, tipo, aprendi a lavar roupa, aprendi a, tipo, fazer uma boa compra de supermercado, quais eram os produtos de limpeza que eu precisava, enfim. E aí, depois disso, a minha família mudou pra São Paulo, eles saíram da cidade que eles moravam e vieram pra São Paulo. E aí, tipo, o apartamento que eu morava sozinha, ele foi dividido comigo e mais 3 pessoas. Aí veio minha mãe, minha irmã e meu padrasto. E eu, que tinha um apartamento enorme pra mim, com vários quartos, do nada fui reduzida a um quarto só e dividia banheiro com a minha irmã. E aí, enfim, foi muito difícil pra mim, principalmente os primeiros meses, que eu acho que foi uma fase de muita adaptação, assim, tanto minha quanto da minha família, porque eu acho que a minha família também não entendia que eu tinha mudado. Então, que de certa forma esse período foi um período de amadurecimento meu. Tipo, eles achavam que assim, não ia ter mudado nada, eu ia continuar sendo a Amanda de, tipo, 2 anos atrás, que ainda dependia 100% e que não reclamava das coisas. Não, a partir dali eu, tipo, já tinha um jeito que eu gostava das coisas. Eu tinha até, tipo, agora mania de limpeza, entendeu? Que eu tive que, tipo, adequar com a minha família. Eu falei assim, não, isso daqui é anti-higiênico, a gente não vai fazer assim. Entendeu? Tipo, esse tipo de coisa que, assim, você só tem quando você, meu, realmente cria, tipo, as suas manias de morar sozinha, enfim, entende o que você gosta. E aí, aquilo foi muito difícil, assim. E eu também não culpo a minha família. Tipo, eu sei que eu fui um saco, eu fui um porre. Uhum. E até, tipo, tinha algumas coisas que eu achava que a casa era minha. Só que, pô, não era nem minha, era do meu padrasto. E eu ficava tipo, mano, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão usando tal coisa dessa forma? E aí foi toda uma adaptação, e foi muito difícil. E depois passou essa fase também, porque teve essa fase de adaptação, de entender, tipo, não, estamos voltando a morar juntos. E depois veio a fase que, tipo, de. que eu aceitei, basicamente, Uhum. que eu ia ter que morar com eles e que ia ser daquele padrão. Só que depois veio outras questões. Veio a questão de eu não me sentir em casa mais, porque era uma casa que, tipo, não cabia, não comportava, tipo, aquela quantidade de pessoas. Se eu ficava em casa, eu ficava só no meu quarto, era o único lugar que eu tinha. Aquilo pra mim era claustrofóbico, então acabava que eu não gostava muito mais de ficar em casa. Porque, tipo, sei lá, eu nem assistia televisão em casa, pra vocês terem uma noção, assim, era nesse nível, tipo, do tanto que não era uma coisa que eu podia usar, assim mesmo. E não era nem porque eles não deixavam, mas é porque, tipo, putz, você chega na sala, as pessoas já estão vendo alguma coisa, você vai falar assim, ah, não, gente, eu quero usar televisão, por favor, saio. Não. E aí, tipo, é o tipo de coisa, eu sempre chegava tarde do trabalho, e aí também tinha isso também. E aí as coisas foram ficando mais complexas também. E eu comecei a brigar muitas vezes, tipo, com a minha família, principalmente, assim, com a minha mãe. Eu acho que a gente começou a entrar em muito atrito, porque eu acho que eu já não tava mais aceitando ela me tratar como uma adolescente. E isso Uhum. também é outra coisa que eu quero falar depois. Pra ela era meio confuso e pra mim era, tipo, extremamente claro de que eu já era adulta. Tipo, e eu não culpo a minha mãe por isso. E eu também não culpo nenhum pai que faça isso. Porque eu sinto que realmente, tipo, até os seus filhos saírem de casa, você ainda vai enxergar eles como adolescentes. E eu brigava muito já com a minha mãe, porque às vezes tinha umas horas que ela parecia que tava querendo me educar ainda. E eu ficava tipo, meu, Uhum. não tem como você me educar. Eu já tenho 23 anos. Eu já sou adulta. Tipo, a partir de agora eu faço as minhas escolhas. E não adianta você virar pra mim e falar que você reprova, porque eu vou fazer determinada coisa independente. E também foi difícil pra mim entender que às vezes também nem sempre minha mãe ia saber as respostas certas pra tudo na minha vida. Tem certas decisões que agora eu tenho que tomar sozinha. E não vai Uhum. ter ninguém pra me orientar. E nem a minha mãe pra me orientar. Porque, enfim, minha mãe é médica, eu trabalho em outra área. Tipo, entende? São coisas já que eu não consigo mais depender da minha mãe pra me dar esse tipo de orientação. E nem ela, sabe, consegue me dar esse tipo de orientação. Só que, enfim, a gente começou a entrar em muito conflito por conta disso. E aí, eu também mudei pra um trabalho em que eu trabalho com várias pessoas que são de fora de São Paulo e têm a mesma idade que a minha. E muitos deles saíram de casa também agora. E tava todo mundo muito nessa fase de, tipo, meu, vamos sair de casa, enfim. E eles tinham a minha idade. E eu vendo eles, tipo, do meu lado, pessoas que têm a minha idade, que ganham a mesma coisa que eu, que moram na mesma cidade que eu, por que que eu não consigo fazer? Então, eu acho que foi daí que, tipo, veio a coragem, veio a determinação, e aí por isso que eu fiz de forma também tão rápida, porque depois eu simplesmente fui atrás e eu me desprendi dessa ideia de, tipo, eu preciso economizar, porque eu nem tava economizando, eu só tava gastando dinheiro com coisas que, tipo, sabe?
não iam me trazer um retorno realmente. Tipo, e aí agora eu consegui sair de casa e isso foi, enfim. Depois eu vou contar um pouco mais sobre como foi, mas veio daí essa minha vontade de querer sair. Gente, e vamos deixar um parabéns à Amanda nos comentários, porque quem ouviu o nosso episódio de objetivos pra 2026 sabe que ela falou que era um dos grandes objetivos dela sair de casa esse ano. E, gente, eu tô muito acostumada a só, tipo, falar pra fora os meus objetivos, me expondo aqui. E, botar pra fora, mas realmente não fazer, assim, todo o esforço. E fazer desculpas pra mim mesma pra isso. Mas a Amanda não, mano. Abril, no começo do ano, ela já foi lá e já tá morando sozinha, já tá estabelecida, gente. Não, salva de palmas, vamos lá. Rafa, se puder botar Obrigada, um amiga. efeito de palmas. Mas, Rafa é nosso editor, gente. Deem um oi pro Rafa também, se vocês puderem. Mas, enfim, muito orgulhosa de você, amiga, por isso. Essa nova Obrigada. fase, enfim, eu admiro muito. Eu vou contar aqui um pouco sobre minha experiência e como eu me relaciono aqui com o que a Amanda falou. Que nem eu falei, eu morei sozinha na Itália. Então, eu tive o choque tanto de morar sozinha quanto de estar em um país novo. Então, às vezes, eu sinto que eu confundo um pouco essas experiências, entendeu? Elas se fundam numa mesma coisa. Então, foi um baque, assim, enorme. Que eu não sei se teria sido tão assim se eu tivesse me mudado pra um apartamento sozinha em São Paulo. Na verdade, eu tenho certeza que não teria sido assim, entendeu? Porque aqui eu tenho meus amigos, e lá foi tudo um... Meu Deus, eu não tenho ninguém. E eu lembro que eu poderia ter escolhido morar em uma residência estudantil, e por um tempo eu fiquei tipo, caraca, será que eu fiz a decisão errada? Porque eu teria tido amigos que moravam lá na residência, amigos fixos, entendeu? Quase tipo colegas de quarto, que estariam lá pra mim qualquer coisa, mas acabou que eu decidi morar num lugar mais espaçoso. Gente, eu morava num lugar tipo luxuoso, mentira, não era. Era uma kitnet, mas era mais do que eu precisava, entendeu? Tinha uma cozinha, um banheiro e um quarto. Era incrível. Era meu castelo, eu brincava com os meus amigos. Porque, enfim, era ótimo, a localização também era ótima. Foi um grande privilégio poder morar naquele apartamento lá, em Turim. Enfim, morei lá sozinha e pra mim foi um grande choque. Eu falei um pouco sobre isso no nosso episódio sobre aprendendo a ficar sozinha. Porque eu acho que lá realmente foi o meu primeiro contato com realmente estar sozinha. E eu tive essa experiência que a Amanda falou que ela também teve quando ela começou a morar sozinha. Que foi ir ao mercado, aprender a lavar roupa. E eu gostava de ter as coisas do meu jeito, entendeu? Eu gostei muito de aprender e, gente, eu fui aprender tarde, assim, eu fui pro intercâmbio com quantos anos? 22, não sei. Tipo, isso é relativamente tarde, isso vem muito do nosso recorte de classe e raça, assim, de pessoas que sempre dependeram dos pais e nunca tiveram que fazer nada, então não fazem. Então, Sim. eu achei que foi muito importante isso e eu saí dessa experiência muito mais confiante de que, tipo, se eu precisar lavar uma roupa, se eu precisar fazer um jantar, eu consigo, entendeu? Eu, enfim, saí muito mais confiante dessa experiência. Enfim, isso foi muito importante, eu também criei meus hábitos, só que na época também, eu lembro que eu era muito mais desocupada, gente. Eu tinha, sei lá, eu não tinha uma quantidade de créditos específica que eu tinha que fazer no meu intercâmbio, entendeu? Eu me organizava com a quantidade de créditos que eu precisava fazer pra me formar aqui no Brasil e depois pensava no que eu ia fazer lá. Só que eu não precisava de muitos créditos. Então eu poderia ter feito só uma aula e é isso, entendeu? No final eu decidi fazer mais, mas eu lembro que eu tinha aula só 3 dias da semana. Então eu ia pra aula segunda, terça e quarta, e quinta e sexta eu tinha livre. Era um final de semana assim de 4 dias. Era incrível, escala 3x4, assim, maravilhosa. E eu lembro que isso me dava muito mais tempo de fazer um jantar legal, de limpar a minha casa bem, assim, uma vez por semana. Hoje em dia, que eu tenho uma rotina super corrida aqui em São Paulo, eu penso, meu Deus, que privilégio ter a minha mãe fazendo jantar, entendeu? Ou limpando a casa, ou lavando a minha roupa. Eu penso, como eu conseguiria conciliar a minha rotina de hoje em dia com morar sozinha? Tipo, pra mim é inconcebível, assim. Eu sinto que eu não tenho tempo pra nada, mas eu teria que achar tempo. De onde eu tiraria esse tempo? Do meu sono, do meu entretenimento. Enfim, seria algo que eu teria que, enfim, fazer a minha paz com, entendeu? Mas eu também gostei muito, amiga, do que você falou sobre nossos pais nos tratando que nem adolescentes quando a gente mora na casa deles. E isso é uma coisa que eu me relaciono muito, porque eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu entrei muito em crise. Que eu comecei a pensar, caraca, eu passei pelo meu ensino médio, pela minha faculdade, e agora, sei lá, pelo meu primeiro emprego adulto, assim, no mundo selvagem do trabalho, no mesmo lugar. Esse quarto aqui foi o cenário, foi o background de tudo isso. Eu não tenho muita mudança. Então, sei lá, a forma que meus pais me tratam, meio que também não mudou, entendeu? Então, eu saio de casa e, óbvio, eu também faria a mesma coisa se eu fosse eles. Meu, me fala pra onde você tá indo, com quem você tá indo, me avisa se você chegou no lugar. E eu pediria a mesma coisa se eu tivesse um filho morando debaixo do meu teto. Eu sinto que eles também não estão pedindo nada demais. Mas, enfim, quando eu tava morando sozinha, eu tava voltando pra casa a
pé 6 horas da manhã, entendeu? E eles não sabiam, entendeu? E eles não iam saber. Eles não souberam, inclusive. E, enfim, dá muito mais autonomia você ter o seu próprio espaço e fazer as decisões que você quiser. Mas, enfim, eu sinto que tomar essa decisão de quero sair de casa, vou morar sozinha, é você realmente se tornando um adulto de verdade. Porque hoje em dia eu não sou uma adulta de verdade morando com meus pais, eu sou uma adulta adolescente. Eu sou uma moça de 23 anos, só que na realidade eu tenho um pouquinho de 17 anos, assim, na prática. Porque eu não tenho nenhuma responsabilidade real de ter que fazer meu jantar e lavar minha roupa, mas eu também tenho que responder pra alguém, entendeu? Então eu sinto que, enfim, eu vivi um pouco disso no meu intercâmbio, mas não foi muito real. Eu voltei pra São Paulo e foi um baque de novo, entendeu? E eu sinto, enfim, que você tá vivendo essa fase pela primeira vez na sua vida em São Paulo. E tipo, eu tô muito ansiosa, assim, pra viver isso também. Eu acho que uma coisa que, enfim, foi bem. Tipo, gente, vou falar assim, não é uma coisa extremamente fácil, não é uma decisão que você toma de cara, assim, e também não quero encorajar ninguém, é tipo, nossa, fazer loucuras. Acho que, tipo, tem que ser algo pensado, enfim. Mas eu tava falando um pouco disso pra Ana Lu, assim, não precisa ser tão pensado também quanto a gente acha, sabe? E tem certas coisas que, assim, só vão mudar quando você sair de casa. Tipo, eu não sinto só que a minha família agora consegue me ver como uma adulta, mas eu consigo me enxergar como adulta, sabe? E eu acho que esse sentimento de capacidade, ele é muito legal, assim. E eu acho que ajuda muito com a nossa autoestima também, sabe? Tipo, eu ver que eu sou capaz de fazer isso é muito bom, assim. E eu não quero, tipo, gente, de novo, fazendo um disclaimer. No nosso recorte de classe e raça, porque eu sei que tem muita gente que nem escolhe isso, que, tipo, sair de casa não é nenhuma escolha. Minha família não me expulsou de casa, sabe? Tanto que se alguma coisa der errado, eu tenho um lugar pra voltar. Mas eu lembro no primeiro dia que eu tava aqui na minha casa, eu sentei assim no sofá e aí eu falei, tipo, putz, meu, tipo, realmente aconteceu, né? Tipo, Putz. caraca, não, eu fiquei falando, eu fiquei pedindo tanto isso e realmente rolou, tipo, o Uhum. que é morar sozinha, sabe? E aí eu lembro que, tipo, me dei um frio na barriga, eu fiquei assim, putz, será que eu vou sentir falta? Será que eu vou sentir falta da minha casa? Será que eu não vou me sentir em casa aqui? Será que, sei lá, eu vou ficar meio, tipo, eu vou querer voltar atrás, enfim. E eu quero, tipo, tranquilizar vocês, pessoas que ainda não saíram de casa, que isso não acontece. E eu vou realmente garantir isso pra vocês, tá? Eu conversei com vários amigos meus também sobre isso, sobre, tipo, de sair de casa, enfim. E eu sinto que, tipo, desde o primeiro dia que eu moro na minha casa, que eu montei do jeito que é minha, essa aqui é a minha casa. E foi uma adaptação muito rápida. Tanto que eu mudei no feriado da Páscoa pra minha casa. E foi no sábado de Páscoa, então sábado de Aleluia, eu acho. E aí no domingo eu fui almoçar na casa da minha mãe e eu já estava lá na minha casa. Quando eu entrei na casa da minha mãe, eu já me sentia visita. Eu não me sentia mais moradora de lá. E é muito louco isso. Porque eu não era mais a minha casa. Tipo, eu já tinha. Meu cérebro já. Enfim, primeira noite que eu dormi na minha casa, eu dormi super bem. Tipo, enfim, eu não teve nada desse Era a estresse, sua assim, dessa cama. coisa, tipo. Era a minha cama, era a minha Uhum. casa. E eu acho que vem muitas vezes daquele medo infantil mesmo que a gente tem. Porque quando a gente é criança, isso é uma realidade. Tipo, a gente fica muito chateado quando a gente tá longe da nossa mãe, da nossa família, enfim. E eu acho que acaba que a gente fica com aquele medo de, tipo, putz, será que eu vou voltar pra aqueles meus medos infantis e de tipo, Uhum. putz, que saudade da minha família. Só que essa é a questão. A gente não é mais criança, tipo, agora a gente é adulto e, tipo, é importante, sabe? É importante a gente criar nossa individualidade, a gente ter o nosso cantinho. E, tipo, realmente também é um sinal de saúde, assim, sabe? Eu tava falando disso com a minha mãe porque. E depois, assim, quando eu me mudei, óbvio que ela ficou chateada, enfim, não foi uma coisa tipo, uou, nossa, que legal, minha filha está saindo de casa. Uhum. Mas no final de semana seguinte, que eu já tava morando fora, a gente saiu pra almoçar e tal. E aí ela falou pra mim que ela tava muito orgulhosa e que ela tava muito feliz que ela, tipo, conseguiu cumprir o papel dela de mãe, de criar seres humanos independentes, sabe? Ah, E ela falou um negócio muito forte, tipo, pra mim, que ela falou que ela escutou uma outra pessoa falando que ela concordava muito, que era que ela não tinha medo que eu me machucasse, ou que eu me ferrasse, ou que, tipo, as coisas não dessem certo pra mim. Enfim, as coisas dessem errado pra mim. Ela tinha medo de que eu perdesse as oportunidades da minha vida e não vivesse a minha vida ao máximo do que eu quisesse, sabe? E eu não fosse atrás das coisas que eu quisesse e eu não vivesse. Tipo, e aí eu achei isso muito legal, assim, porque é uma visão um pouco diferente que eu acho que, assim, não necessariamente todos os pais têm. E eu sei que a minha mãe é uma pessoa muito iluminada, assim, mas quando ela falou isso, eu fiquei muito tipo, meu, é verdade, sabe? Porque ela não ia conseguir
conseguir também, talvez, me dar a liberdade que agora eu tenho morando sozinha, porque ela ia querer me proteger. E, tipo, certas coisas ela só vai conseguir, tipo, deixar que eu faça, ou, tipo, saber que eu faço, porque ela não vai ter mais controle. Porque os pais sempre vão querer proteger a gente. Eles sempre vão querer, tipo, assim, cuidar pra que as coisas ruins da vida não aconteçam com a gente. Tipo, bons pais, né? Também fazendo nosso recorte aqui de bons pais. Eles vão querer blindar a gente dessas dificuldades. Só que muitas vezes essas dificuldades que a vida vai impor pra gente, elas são muito necessárias pra que a gente consiga crescer e consiga, tipo, chegar onde a gente quer chegar, sabe? Consiga viver e ter uma vida com experiências muito ricas e, enfim, ter algo pra poder contar depois quando ficar velha, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. E eu acho que é o tipo de situação em que a gente só consegue fazer quando realmente a gente já não deve esse tipo de satisfação. Porque, que nem a Ana Lu disse, hoje em dia, quando eu saio de casa, eu não vou mais dar satisfação pros meus pais pra onde eu tô indo. Com quem que eu tô indo. Tipo, a não ser que, assim, eu queira fazer isso. Mas entendi que é algo que tá no meu controle. Não é, tipo, eu abrir a porta de casa e alguém fala, onde você tá indo? Tipo, Aham. e às vezes você não quer falar pras pessoas, mas não é porque você tá fazendo algo escondido, mas é porque você simplesmente, tipo, só quer ir e não ter que dar satisfação. E, enfim, não que também a minha família era controladora, a minha família era zero protetora. Tipo, isso também é uma coisa que às vezes as pessoas acham, nossa, sua família era muito protetora. Não, minha família era, tipo, protetora no nível saudável também. Eles queriam saber se eu ia voltar viva pra casa. E é um pouco isso, assim, sabe, que eu acho. Eu acho que tem certas coisas que, tipo, nunca vai ser fácil, assim, sabe, pros seus pais aceitarem que você vai fazer, enfim, e que você só vai conseguir realmente fazer, completar e, tipo, viver a sua vida fora de casa mesmo. Sim. Tipo, é a verdade. Exato. Tem coisas que você só faria na sua casa, sozinha. E eu acho que é um baita privilégio poder ter só o seu espaço em algum momento da vida. Porque eu não sei, eu quero casar e ter filhos talvez em algum momento, então eu sinto que esse período que eu vou ter pra mim, pra morar sozinha, também é muito limitado. Ilimitado. E, enfim, eu gostei muito que você se referiu à casa da sua mãe como a casa da sua mãe. Eu lembro que eu tenho uma amiga, Clarinha, que ela se mudou de casa muito mais cedo do que as outras amigas do nosso grupo de amigas, porque todo o resto ficou em São Paulo pra fazer faculdade, e ela não, ela foi fazer faculdade em outra cidade, e ela teve que morar sozinha. E eu lembro que eu ficava em choque quando ela se referia à casa dela em São Paulo como a casa dos pais dela. Eu ficava tipo, como assim? Não! Mas, É não. sua casa. Exato, mas não, era a casa dos pais dela. Mas, enfim, eu queria fazer um comentário sobre a solidão, sobre se sentir sozinha, morando sozinha. Porque a minha experiência lá no intercâmbio foi uma experiência muito sozinha, de estar lá. E óbvio que isso veio de mãos dadas com o fato de eu não conhecer muitas pessoas em Turim, mas eu senti muita falta da minha família. A minha família é muito barulhenta, eles estão sempre, assim, demonstrando que eles estão em casa, eles estão sempre interagindo. E às vezes eu fico muito sufocada em relação a isso. Tipo, cara, às vezes eu só quero ficar sozinha. Às vezes, gente, eu tenho uma varanda. Eu fecho a porta do meu quarto e a porta da minha varanda pra ter, às vezes, um momento de silêncio, entendeu? Às vezes isso é meio sufocante, mas eu sentia falta disso, morando sozinha. Então, não sei, eu percebi muito nessa experiência, assim, de voltar, que foi muito difícil. Eu sentia falta de muitas partes de morar sozinha, mas eu percebi que nada nunca vai tá bom pra mim, entendeu? Eu também passei por muito disso. Eu, não sei, hoje em dia eu não gosto que minha mãe fale vai lavar a louça agora. Tipo, eu quero lavar a louça no meu tempo, entendeu? Mas quando eu tava morando sozinha, eu queria muito que alguém me falasse vai lavar a louça, entendeu? Senão eu deixava a louça acumulando. Ou que alguém me acordasse. Porque senão eu ficava na cama enrolando por muito tempo. E hoje em dia, gente, eu não consigo dormir. Não tem um dia que eu não sou acordada pelos meus pais, entendeu? Não tem um dia que eu sou a pessoa que rege o meu horário de sono. E isso também me frustra muito. Eu não tenho controle sobre a minha vida agora. Só que quando eu tinha controle sobre a minha vida, era meio... me sobrecarregava um pouco todo esse controle. E claro que depois de morar 5 meses sozinha, eu cheguei num meio termo, assim. Mas eu também me apeguei muito à ideia de morar com os meus pais. Porque que nem eu falei que eu acho que esse período da minha vida que eu vou ter pra morar sozinha, porque eu quero ser mãe, esse tipo de coisa, é muito curto, eu também tenho noção de que o período da minha vida que eu moro com os meus pais e com o meu irmão também é limitado. Eu sei que eventualmente eu vou sair daqui, eu vou ter outra vida e eu vou olhar pra trás e pensar, meu Deus, parece de fato que foi outra vida. E eu me apego muito a essa ideia. Eu fico tipo, não, então eu quero aproveitar ao máximo que eu posso isso, entendeu? Porque eu sei que, tipo, no futuro... Gente, isso é muito deprê, né? Eu tô ficando até meio emocionada. Mas, tipo, eu vou sentir muita falta. Tipo, me dói muito saber que, tipo,
algum dia eu vou acordar e eu vou, tipo, olhar pra trás e falar, meu Deus, eu não, tipo, eu acordo hoje em dia e minha mãe e meu pai não estão mais lá, meu irmão não tá mais lá. Então eu me apego muito a esse estilo de vida, entendeu? Então eu quero aproveitar também, morar com os meus pais o máximo possível. Então eu não tô morrendo de vontade pra sair de casa. Eu quero sair de casa quando surgir a oportunidade e fizer sentido na minha vida. Mas enquanto me deixarem, eu vou morar aqui também, entendeu? Meio que isso. Eu sou muito apegada a isso. Eu sou muito, sei lá, eu sou muito apegada à minha família também. Então, eu acho que tem isso. Apesar de, tipo, meus pais fazerem muito barulho e eu ficar muito brava todos os dias quando eu acordo com o barulho deles, eu também me apego a isso. Então, vocês têm aí duas perspectivas. Eu acho que, apesar de, tipo, enfim, ter cada um é cada um, eu acho que também tem que ter essa visão de vida, entendeu? De pensar que toda fase da sua vida é limitada e você tem que aproveitar também algumas delas ao máximo, entendeu? E eu acho que talvez isso seja meio deprê pra vocês ouvindo, mas eu também não espero que vocês escutem da forma errada, entendeu? Se vocês acham que morar com os pais de vocês desgasta a relação de vocês, eu sei que morar com os meus pais desgasta a minha relação com eles, mas mesmo assim eu quero morar com eles o máximo tempo que eu conseguir, entendeu? Eu queria falar sobre esse ponto que você falou que você é muito apegada. E, meu, eu tô lembrando muito de outros momentos, de outros episódios que a gente falou sobre isso, e eu acho que são características nossas diferentes, sabe? Eu lembro da gente falar, sei lá, das memórias, dos momentos que a gente passou, e você falar assim, nossa, eu quero muito que esse momento não acabe, tipo, eu quero viver ele de Sim. novo, enfim, e aí a vida passa e aí você acabou, tipo, se frustrando, porque você não conseguiu viver esse momento de novo. E eu, tipo, eu sinto que eu sou muito apegada, tipo, a um momento que eu tô ali com a pessoa, enfim, mas eu não tento voltar aquilo de novo, porque eu sei que aquilo já passou, sabe? Nossa, amiga, E eu acho total. que eu vejo. É, e aí eu acho que. É por isso que eu acho que a gente vê essa situação de uma forma diferente, sabe? Eu tava Uhum. pensando até. Tipo, eu não acho que eu sou desapegada da minha família. Mas eu acho que, tipo, eu meio que entendo que essa fase já passou. E Uhum. eu quero que a fase atual seja boa, entende? Tipo, eu não vou conseguir voltar a ser a filha que, enfim, não achava ruim, que minha mãe mandava em mim, que a gente tinha uma relação boa em casa. E assim, sendo bem sincera, foi uma adolescente bem rebelde. Gente, alguém tá fazendo bolo aqui do lado da minha casa, tá com um cheiro maravilhoso. Ai, para! Ai, que ódio, eu odeio quando isso Você vai acontece, ter que porque eu fazer fico, um meu bolo, Deus, eu não vou amiga. poder comer. Exato. Ai, não, eu não vou fazer porque vai fazer muito sujeira. Enfim, vou ter que pedir um bolo. Um de cenoura, você faz só no liquidificador. Ai, nossa, e eu comi hoje o bolo de cenoura, tava muito bom. Hum. No aniversário da minha amiga. Mas voltando, gente, essa quebra aqui. Eu acho que, tipo, eu penso, assim, que eu acho que foi com muita frustração também, porque muita briga, muito desentendimento dentro de casa. E eu sou uma pessoa muito briguenta. Tipo, eu sou uma pessoa que, assim, se eu vejo que alguma coisa não tá do jeito que eu quero, eu vou lá e vou pontuar, sabe? Isso até é algo que eu preciso melhorar. Eu acho que, Uhum. tipo, vem de um lugar de falta de maturidade mesmo, de saber lidar com as coisas e, tipo, querida, você não é o centro do mundo. Enfim, já briguei muito com a minha mãe. E assim, eu olhava pra aquilo e falava, cara, que inferno. Porque, tipo, isso não é mais como era antigamente. E também não é como pode ser. Então eu só quero que seja como pode ser, pra, tipo, não ser mais esse meio termo, esse limbo aqui esquisito, que, tipo, já é uma relação estressada, do tipo, uma adulta tendo que se reportar pra uma outra adulta. E, tipo, meu, eu vou viver a minha vida, sabe? Eu falo muito da minha mãe porque, tipo, eu morava majoritariamente do tempo com a minha mãe, assim, meus pais eram separados, eu ia pra casa do meu pai, tipo, que nem agora eu tô indo pra casa do meu pai. Tipo, sempre fui pouco. Então, eu lembro que, tipo, eu olhei pra situação e falei, cara, eu não quero mais isso, sabe? Tipo, viver esse meio termo louco. E eu sou uma pessoa muito assim, de olhar e falar, essa fase já passou, não tem o que fazer. Sim. E agora eu tenho que olhar pra frente e, tipo, pensar em construir um pra frente mais legal pra mim, sabe? E, gente, melhorou muito a minha relação com a minha família. Tipo, não. Eu sei que é muito recente, enfim, vai existir conflito, tipo, não existem relações perfeitas, mas com certeza, tirando a convivência da relação, melhora muito. E isso foi uma coisa que eu falei com vários amigos meus que saíram de casa, e eles falaram pra mim, eles falaram, cara, vai melhorar muito a convivência. Uhum. Porque agora você vai pegar meio que o lado bom da relação, sabe? E é muito isso. E, tipo, por exemplo, eu não deixei de ver a minha família. Eu vejo a minha família. Tipo, minha mãe, ontem, por exemplo, ela me ligou e me chamou pra sair pra comer com ela. E, tipo, é isso, sabe? A gente saiu juntas, tá? A gente se encontrou, foi num barzinho. A gente vai em lugares diferentes que provavelmente a gente não iria Aham. antes. Porque agora eu moro em outro bairro. E aí, tipo, a minha família tá tendo que conhecer um pouco mais esse bairro.
E aí, Aham. pra eles também tá sendo algo, tipo, diferente. E é uma relação meio que de amizade, sabe? Tipo, não é de amizade, porque a minha mãe continua sendo a minha mãe. Mas é meio de tipo, e aí, como é que tá a sua vida? Me conta, não sei o quê, quais são as novidades, enfim. Não é mais tipo, ai, Amanda, de novo, você não lavou a louça quando eu te pedi, tipo, meu Deus, que saco. Ou, tipo, porque sou eu que faço tudo aqui nessa casa, não sei o quê, entendeu? E Uhum. aí, acaba que fica, tipo, muito mais leve, assim. E eu sou uma pessoa também muito independente, então isso também é uma característica minha. Tipo, eu gosto de fazer as minhas coisas sozinha. Mas, ao mesmo tempo, esse ponto da solidão também é um ponto importante, porque às vezes eu me sinto sozinha também. Às vezes é solitário você estar sozinha em casa, você, tipo, realmente não falar uma palavra durante muito tempo. Às vezes você fala, tipo, putz, só queria alguém pra poder conversar. Porque nós, seres humanos, somos seres humanos relacionais. Isso foi uma coisa também que pra mim ficou um pouco pesada agora de trabalhar de casa, porque o meu trabalho eu posso trabalhar de casa. E às vezes eu fico tipo, eu não sei se eu quero trabalhar de casa, porque Uhum. significa que eu vou passar o dia inteiro sozinha. Tipo, quando eu trabalhava de casa na casa dos meus pais, eu tinha alguém pra conversar no final do dia. Se eu não vou pro meu trabalho, eu não tenho ninguém pra conversar o dia inteiro. E uma coisa que eu acho muito boa de eu ter saído de casa e ainda morar na mesma cidade da minha família é que se eu me sentir sozinha, eu ainda posso ir pra lá, sabe? Eu ainda posso, Sim. tipo, gente, eu sei que vocês vão pedir pizza, porque minha família sempre pede pizza de sexta-feira. Mas eu vou pra aí, tá? Pra gente comer pizza de sexta-feira. Aham. Tipo, então ter esse livre acesso, assim, à sua família é muito bom também. Então eu acho que é algo que dá uma amenizada. Então a questão da solidão é real, tipo, super legítimo isso que você falou. Mas eu não enxergo da forma que você falou com relação à conjuntura e à organização já da família, porque eu acho que essas coisas, tipo, já passam. E Já às vezes a gente passou. fica tentando insistir, tipo, no mesmo erro, sabe? Tipo, cara, não dá, Exato. vai voltar. Tipo, tentar colar um negócio que já tá descolado. Então, acho que a questão da solidão é algo a se pensar. Tipo, às vezes você vai se sentir sozinha. Mas eu acho que morar sozinha é um limite que você impõe pra todas as relações tóxicas e abusivas que você tem na sua vida. Tipo, gente, desculpa, tipo, se você paga a sua própria conta, se você tem a sua casa, se tem as suas coisas, o que que alguém pode fazer contra você, sabe? Tipo, se você não quiser estar naquela situação, você tem um lugar pra voltar que é seu, cem por Uhum. cento seu, que não vai ter ninguém falando as maiores atrocidades que você vai ter que engolir seco e, tipo, aceitar, entendeu? Tipo, isso acho que é uma coisa que, meu, só você tendo o seu próprio lugarzinho e sendo independente que você vai construir. E não estou falando que eu tenho uma vida com relações extremamente tóxicas ou enfim, mas eu acho que isso acaba me protegendo também. Uhum. E isso falando um pouquinho sobre essa questão de morar sozinha sem ser com um par, sem ser com um namorado ou com um futuro marido, porque muita gente sai de casa quando vai casar. E eu acho que é importante a gente ter esse momento, tipo, só, até pra gente entender quem são as pessoas que a gente quer deixar entrar na nossa casa, sabe? Tipo, a nossa casa adulta sozinha. Tipo, essa pessoa com quem você vai se casar é realmente a pessoa que você quer que entre no seu lugarzinho? Uma Sim. reflexão, É um sabe? bom teste de se passar antes de Exato. casar. Eu acho importante, tipo, antes de você morar com, sei lá, a Ana Lu, por exemplo, namora. Antes dela morar com o namorado dela, às vezes tem um momento que ela mora sozinha. E, tipo, ela veja, tipo, Uhum. pode ser que ele frequente muito a casa dela e praticamente more lá, mas a casa é dela, entendeu? Aham. Tipo, sabe, ter um pouco esse limite pra você entender, tipo assim, realmente essa é a pessoa, é isso que eu espero. E eu não tô nem falando namorado da Ana Lu, tô falando, tipo, relações no geral. Porque acaba que é meio que, tipo, o seu espaço, sabe? É que nem, tipo, o seu coração, assim, as pessoas que você quer que entrem na sua vida, enfim. Acho que vira uma coisa um pouco mais física, sabe? Um pouco mais tangível dos seus limites, assim. Não sei Exato. se ficou meio claro ou meio confuso. Não, achei que ficou claro. Eu acho que, às vezes, e isso eu acho que a gente alinha esse pensamento, às vezes você só se realiza como 100% adulta quando você tem essa independência, quando você mora sozinha, quando você se preocupa com contas. Gente, eu não me preocupo com conta, eu não sei como pago uma conta, entendeu? Tipo, mesmo quando eu tava morando lá sozinha na Itália, quem pagava minhas contas eram meus pais, porque eu não trabalhava, entendeu? Então, eu acho que tem muito isso. Às vezes eu não me relaciono tanto com os meus colegas de trabalho, porque, sei lá, às vezes a gente trabalha até tarde e eles estão, tipo, meu, vou ter que pedir uma comida, não sei o quê. E eu tô, tipo, chegar com minha comida vai estar pronta, entendeu? Uhum. Então, às vezes, eu acho que causa uma discrepância. E às vezes, de fato, a sua vida adulta não cabe mais nesse seu convívio familiar, mas às vezes cabe, às vezes. Enfim, vai da vida de cada um e da convivência de cada um. Mas eu gostei muito disso que você falou de solidão, amiga, porque eu lembro que eu saí dessa experiência. Não, eu entrei nessa experiência de morar sozinha com a mentalidade de tipo.
nunca mais. Se eu for morar sozinha, vai ser pra morar com alguma amiga. Se eu sair da casa dos meus pais, no caso, vai ser pra morar com alguma amiga ou com algum namorado. Eu não sei se eu quero ter essa experiência de morar sozinha de novo. Mas aí eu saí dessa experiência pensando, meu Deus, que bom que eu não fui morar numa residência. Porque, gente, eu botava a minha caixinha de som e eu cantava o dia inteiro. Eu limpava a minha casa no horário que eu queria. Entendeu? Eu acho que tem muito isso da independência que você falou, que eu sinto muita falta e pra mim foi muito difícil voltar e me adaptar à convivência com os meus pais de novo depois que eu morei sozinha. Eu acho que você também passou por isso quando sua família voltou a morar no apartamento. Mas eu sinto falta também e eu também não vejo a hora de ter esse momento. Eu acho que eu quero muito. Amigo, acho que Eu vocês acho têm que também. conflito. Eu tenho conflito, porque ao mesmo tempo que eu aprecio muito esse momento da minha vida, que eu moro com os meus pais e eu quero que ele dure pra sempre, eu sinto que eu vou apreciar muito o momento que eu for morar sozinha e eu vou querer que ele dure pra sempre, como eu vou apreciar muito o momento que, sei lá, eu vou estar morando com os meus filhos e eu vou querer que ele dure pra sempre. Eu sou uma pessoa apegada, gente, eu acho que esse episódio deixou isso muito claro. Mas, amiga, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre morar sozinha, eu acho que eu esgotei meus assuntos. Não, era isso, assim. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco do que eu tinha pensado. Não sei também se vocês acham que tem algum tema que a gente poderia ter explorado, então vocês podem comentar aí. Mas era pra ser muito, tipo, um episódio mesmo sobre as reflexões, assim. Eu acho que foi uma coisa. As pessoas perguntaram muito pra mim quando eu saí de casa, sabe? Aham. Por que você saiu de casa? Como é que tá sendo? Tipo, o que aconteceu? E eu acho que foi a tentativa também de explicar um pouquinho, sabe? De onde que veio, por quê, o que que eu acho. Acho que também foi muito legal, tipo, ver o que que a Nanlu acha também sobre isso, assim, e Uhum. ela que é uma pessoa que ainda não saiu de casa, mas ela já tem muitas perspectivas interessantes sobre isso, então, tipo, amiga, você só tá, assim, isso aqui, tá? De você Um sair de passo. casa, Eu tipo, só preciso da tá um independência passo. financeira, é só isso que falta. Exato, exato, só precisa do dinheiro, e aí você vem morar no meu prédio. Nossa, eu não vejo a hora. Ah, isso também tem um fun fact, eu moro no mesmo prédio de uma amiga nossa, a Yas, então também tem esse outro fator, Gente, se eu me sinto eu sozinha. sinto que elas estão vivendo Friends, assim, só que eu não faço parte. Então é tipo uma FOMO de viver nesse prédio. Amiga, só falta você, cara, juro. Mas é isso, gente. Tipo, eu também não tenho mais nada pra falar. Eu acho que agora já podemos encerrar. Mas só mais uma coisa, amiga. Qual que é a sua música da semana? Gente, a gente comentou da música da semana, assim, numa pausa que a gente fez gravando o episódio. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não tenho música. E eu abri a minha playlist do fim de intercâmbio, que eu fiz com as minhas amigas de intercâmbio. A gente fez uma playlist, tipo, de todas as músicas que a gente cantava entre si, não sei o quê. Porque eu falei tanto da minha experiência morando sozinha no intercâmbio, me remeteu a essa época, né? E eu vi uma música aqui, Walking in the Wind, do One Direction. É uma música sobre despedidas, assim. E eu achei boa, achei que se encaixou no tema. Uhum. E qual a sua, Ah, amiga? tudo, amei, amiga, adorei. Gente, a minha música, essa música, ela me acompanha a minha vida, assim, inteira. Tipo, sei lá, eu acho que desde o meu 9º ano, eu sempre escutei essa música, eu sempre, tipo, me emocionava com essa música, mesmo não sendo algo que eu passava agora, mas eu acho que esse momento é o momento dessa música, que se chama She's Living Home, dos Beatles. É uma música que meu pai que me apresentou, que é, enfim, um dos meus álbuns favoritos. Tipo, eu amo essa música, ela é muito linda mesmo. E é a história, basicamente, de um pai contando do dia que a filha fugiu de casa e foi morar fora. Tipo, ela só fugiu de Oh, casa. E ela é muito linda porque, assim, eu vou explicar um pouquinho da música, porque eu quero muito que vocês escutem e analisem essas partes, porque é muito bonita. Ela tem vários, tipo, meio que refrões que mudam. Tipo, os versos, eles mudam, eles não continuam os mesmos. Então, tipo, é o mesmo tamanho do verso, só que ele tem algumas palavras que mudam. a mesma E melodia? aí tem. Eu não sei o nome disso. Eu tô explicando de uma forma bem Tá. leiga. E aí, aí tem uma hora que, tipo, por exemplo, ele fala assim, She's leaving home. Só que aí depois eles mudam pra She's having fun. Tipo, no final da música. Que é Oh, tipo. E aí eles falam. She's having fun é tipo, ela tá se divertindo. Porque é sempre tá falando, ela tá saindo de casa, né? Ela tá saindo de casa, tá saindo de casa, tá saindo de casa. E aí no final eles falam assim, não, ela tá se divertindo, ela tá vivendo a vida dela. Gente, eu tô emocionada agora só de falar isso. oh. Porque isso é muito verdade, tipo assim, e é muito na perspectiva dos pais olhando. Gente, eu tô emocionada, que patético, nem Amiga, esse acredito episódio, véi, nisso. pegou a gente. Mano, eu juro. Mas é porque, tipo, a perspectiva dos pais, tipo, é um pai contando sobre o que ele observa da filha, sabe? E aí ele meio que, tipo, vê ela fora de casa, se divertindo com os amigos, vivendo a vida dela. E ele fala assim, cara, isso dói muito em mim, mas, tipo, que bom que ela tá saindo de casa. Enfim, essa música Uhum. é muito linda. Então, tipo,
É isso, acho que ela é bem emblemática. Acabando esse episódio, eu vou escutar ela aqui agora no máximo, no meu apartamento. Oh, e vai chorar. Nossa, E sabe vou uma música que chorar. eu escutava chorando? Nossa, pera, é do Speak Now, da Taylor Swift, aquela música sobre Never Grow Up. Nossa, essa é uma boa música da semana também. Mas eu não pensei nessa. Eu escutava ela e eu chorava no intercâmbio. Eu não sei que música é essa. Meu Deus, eu Amiga, não sei se eu quero escuta, ouvir é do agora. Speak Now, Acho que eu vou, Never Grow acho Up. que eu vou entrar em depressão. É que Speak Now é uma amo que eu tenho um pouco de preconceito da Taylor, mas eu vou Por quê? escutar. Eu não gosto. Amiga, é que você não escutou direito. É, pode ser. Mas enfim, essas foram as músicas da Recados semana. Gente, finais. juro, eu nem acredito. Eu fiquei emocionada. Isso foi patético, sério. Eu olhei pra isso e falei, não é Você não esperava por possível. isso? Não, eu não esperava. Tipo, porque eu já sabia dessa música. Eu já me emocionei com essa música várias vezes na minha vida. Mas é que eu acho que vai muito de encontro com o que eu falei, sabe? Mano, Uhum. essa música realmente, tipo, é a trilha sonora da saída de casa, tipo, mesmo, Sim. assim. E Aham. eu escutava essa música com meu pai, e eu, tipo, meu Deus, que loucura. E eu era uma criança, e eu falava, tipo, nossa, quando vai chegar esse momento? E ele chegou, e, tipo, enfim, é isso. Aham. Essa é a música. Indo pros recados finais, agora, né? Vamos voltar aqui pra Voltando. compostura. Nós somos só mais uma coisa ponto pod em todas as nossas redes sociais, então Instagram e TikTok. Sigam a gente. Não esqueçam de avaliar esse podcast com 5 estrelas aqui no Spotify, isso é muito importante pra gente. E de se inscrever no nosso canal no YouTube. Sim, se inscrevam, curtam, compartilhem com os amigos de vocês. No Instagram, a gente tem os posts celebrativos dos nossos episódios, então a gente sempre posta um conteúdo em específico com trechos do que a gente trouxe no episódio, enfim, reflexões que a gente acha que são legais de trazer aqui pra vocês, explicando um pouquinho, então é muito legal de vocês compartilharem também, porque é mais bonitinho. No nosso TikTok, a gente tem os cortes dos nossos episódios, então momentos que a gente acha que são interessantes de compartilhar com vocês. Até é legal, se vocês quiserem também, comentar algum trecho que vocês acharam legal do que a gente falou no episódio. Isso pode ser legal, pode virar um corte futuro aqui também. Aham. E aí a gente posta lá no TikTok, então se vocês quiserem compartilhar com alguém pra conhecer o podcast, pode ser uma boa porta de entrada. A gente também tem o nosso canal no WhatsApp. Todos os links que eu tô citando aqui, eles estão na descrição do nosso episódio, então vocês podem abrir a descrição e ir lá e encontrar. A gente tem uma comunidade lá no WhatsApp que a gente compartilha as grandes novidades, assim, tanto quando os episódios saem, ou talvez às vezes a gente quer, enfim, pensar num projeto novo, ou ajuda pra escolher título de episódio, ajuda pra tema, escolha de tema de episódio, então isso é muito importante. Então, a gente tem lá a comunidade, então se vocês quiserem acompanhar mais de pertinho vocês entram, por favor. A gente também tem o nosso formulário de conselhos, são episódios temáticos que a gente faz aqui, em que as pessoas mandaram pra gente conselhos, pra gente poder, enfim, comentar um pouco, dar os nossos 2 centavos de opinião. A gente já fez alguns episódios sobre, se você quiser que a gente dê algum conselho, sinta super à vontade pra ir lá e colocar. E eu acho que é isso, a gente lança episódios todas as quinta-feiras, sempre de quarta pra quinta, então quinta-feira, meia-noite. Então vocês podem ir lá escutar a gente. E eu acho que é isso, amiga. Mais alguma coisa? Só queria adicionar uma coisa. Gente, se vocês já saíram de casa e tiveram alguma experiência que vocês querem contar pra gente, a gente tá super com ouvidos abertos pra vocês Sim. contarem pra gente. Mas é só isso que eu queria adicionar. Até quinta-feira, gente. Até.